Proposta pedagógica para a educação infantil, Sistema Municipal de Ensino de Bauru, São Paulo. Introdução, páginas 31 a 38. Educação infantil, nossos desafios e nosso horizonte. Filantropia, guarda, liberação da força de trabalho feminina. Assistencialismo, compensação de carências econômicas e culturais, preparação para uma base futura da escolarização, antecipação dos conteúdos e métodos da escola primária, prevenção do fracasso escolar, recreação, desabrochar de capacidades naturais, espontaneísmo, muito já avançamos, mas muito há de ser feito para que possamos, de fato, superar os resquícios dessas concepções que marcaram as origens e a história do atendimento institucional à criança pequena no Brasil, conferindo historicamente à educação infantil uma condição de subalternidade diante dos demais segmentos educacionais, como se esse fosse um segmento de ensino de menor importância. Um primeiro grande desafio que ainda se coloca na luta pela construção de uma educação infantil com identidade própria e reconhecimento social de sua importância é, certamente, a superação do espontaneísmo na ação pedagógica. Ainda é bastante difundida a concepção que entende a educação infantil como mero acompanhamento do desenvolvimento da criança, como se o desenvolvimento fosse um processo natural, cabendo ao professor apenas estimular ou facilitar o desabrochar das capacidades da criança. Se o desenvolvimento é concebido como um processo que se realiza natural e espontaneamente, a preocupação com o planejamento das atividades de ensino acaba se tornando secundária. Afinal, bastaria propor atividades recreativas, lúdicas, seguir os interesses das crianças. Com isso, preenchemos de atividade o tempo que a criança passa na escola. Mas qual será o efeito dessa forma de pensar e organizar a prática pedagógica sobre o desenvolvimento do nosso aluno? O espontaneísmo é uma herança de nossa história de subalternidade como segmento educacional. Sua efetiva superação na prática ainda é um desafio. A psicologia histórico-cultural de Vygotsky nos ensina que o desenvolvimento não é um processo natural nem espontâneo, mas um processo cultural e socialmente mediado. Por essa razão, a qualidade das mediações que oferecemos às crianças é decisiva para seu desenvolvimento. Nessa perspectiva, a forma como conduzimos o processo educativo deve ser objeto de permanente reflexão e cuidadoso planejamento. A superação de práticas espontaneístas não está garantida pelo simples fato de que o professor tem uma grade de atividades programadas para a semana. Muitas vezes propomos atividades apenas porque elas constituem uma espécie de tradição. Nos limitamos a reproduzir modelos. Na verdade, superar o espontaneísmo requer de nós, educadores, clareza de objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos. Requer, portanto, ter clareza do porquê propor determinada atividade, ou seja, de qual a importância e qual a contribuição de que cada atividade que realizamos para o desenvolvimento da criança. Essa compreensão só nos pode ser garantida por uma teoria que explique como a criança se desenvolve e qual a relação entre ensino e desenvolvimento. Até que ponto
tenho clareza dos objetivos que me levam a propor determinadas atividades para a criança. Até que ponto compreendo por que essas atividades são importantes para o desenvolvimento infantil. Isso nos leva a perceber que é um desafio intimamente ligado à superação do espontaneísmo e à superação da ação pedagógica pautada no senso comum. O que nos remete à relação entre teoria e prática. Essa é uma relação bastante complexa e, por vezes, controversa, por diversas razões. Foi se consolidando entre nós a ideia de que, na prática, a teoria é outra. Vivemos hoje um momento histórico de desvalorização da teoria e da ciência em geral, e, ao mesmo tempo, da supervalorização do conhecimento imediato, tácito, prático, advindo da experiência. Com isso, se fortalece a dicotomia entre teoria e prática. No âmbito da educação infantil, essa dicotomia encontra terreno fértil, considerando sua história marcada pela reprodução de práticas domésticas e cotidianas. Afinal, estamos ainda longe de superar a crença de que para trabalhar com educação infantil basta ter jeito com criança. Mas, enfim, a teoria é importante para o professor de educação infantil? Não há nada mais prático do que uma boa teoria. Kurt Lewin. O psicólogo Kurt Lewin, figura de enorme importância na história da psicologia científica, afirmou que não há nada mais prático do que uma boa teoria. Com tal afirmação, ele se referia ao fato de que o grande papel da teoria é justamente orientar nossa ação no mundo. A teoria revela aquilo que não percebemos por meio do contato empírico e imediato com a aparência dos fenômenos. Ela nos permite compreender a essência dos fenômenos que nos cercam, ou seja, as relações dinâmico-casuais que os determinam. Sua gênese, quer dizer, origem, e desenvolvimento. Por que as crianças se dispersam com facilidade na educação infantil? Como deve agir o educador diante da dispersão? Como a criança pequena pensa? O que ela é capaz de compreender e o que ainda lhe é incompreensível? Esses são exemplos de questões que as teorias do desenvolvimento infantil elucidam, iluminando e orientando, assim, nossa ação concreta como professores. Nesse sentido, podemos dizer que a teoria dá segurança ao professor. Isso porque a teoria nos equipa com princípios gerais abstratos que, embora não tenham correspondência linear imediata com situações singulares do cotidiano, nos permitem decifrar os fatos, analisar as situações, compreendê-las de modo qualitativamente superior e, assim, traçar encaminhamentos mais efetivos e conscientes. Quando entendemos que a prática será tanto mais coerente e consciente, será tanto mais qualitativa, será tanto mais desenvolvida. Aviano, 2005, página 107, nos diz: quando entendemos que a prática será tanto mais coerente e consistente, será tanto mais qualitativa, será tanto mais desenvolvida. Quanto mais consistente e desenvolvida for a teoria que a embaseia, e que uma prática será transformada à medida que exista uma elaboração teórica
que justifique a necessidade da sua transformação e proponha as formas de transformação, estando pensando a prática a partir da teoria. Fecha as aspas. O professor é muitas vezes pensado como um prático. Nossa concepção é absolutamente oposta a essa ideia. O professor é um intelectual e é, como tal, que se deve engajar na prática social de educar as novas gerações. Deve, portanto, buscar formação teórica sólida e consistente. Por essa razão, é tão importante que criemos espaços de estudo em nossas unidades escolares. Isso porque, para que a teoria possa orientar nossa ação no mundo de forma efetiva, é preciso que dela nos apropriemos de fato. Nesse processo, aprofundamento e rigor teórico são absolutamente necessários, pois é possível dominar um sistema teórico de conceitos sem romper com o pensamento cotidiano, pragmático e imediatista. Rigor teórico e profundidade conceitual são qualidades que se opõem a uma postura eclética. É por essa razão que a presente proposta elege um referencial teórico para fundamentar suas proposições, ao invés de costurar ideias e proposições de diversas abordagens. Mas é importante deixar claro que a eleição de um referencial teórico único não pretere importantes contribuições de autores e pesquisadores vinculados a outras vertentes de pensamento. Trata-se de um movimento de superação por incorporação, no qual a concepção histórico-crítica e histórico-cultural se torna referência nuclear para a compreensão e intervenção nos fenômenos educacionais e para o próprio diálogo com as contribuições de outros autores. Podemos ilustrar esse princípio nos remetendo à contribuição de Jean Piaget, autor que trouxe decisivos avanços para o trabalho na educação infantil. Vygotsky e Piaget não são complementares, pois partem de concepções de homem e desenvolvimento humano não apenas diferentes, mas antagonicamente. Mas isso não significa que não podemos aprender com os resultados dos estudos de Piaget, apropriando-nos criticamente de suas descobertas e proposições válidas, como fez Vygotsky. O mesmo movimento que vale para o papel decisivo desempenhado por Paulo Freire na educação brasileira. Não se trata de adotar uma pedagogia freiriana, tampouco de desconsiderar ou minimizar as importantes contribuições desse autor para uma visão crítica na educação. Por fim, queremos destacar um último desafio: a superação da ação pedagógica centrada na reprodução do cotidiano, o ideário pedagógico hegemônico na contemporaneidade reafirma a necessidade de aproximação entre que se faz na escola e o cotidiano das crianças fora da instituição. Com isso, temos assistido a uma invasão de cotidiano nas escolas. Invasão essa que, em verdade, tem conduzido ao esvaziamento dessa instituição. Como legado de sua história, a educação infantil é um segmento de ensino em que
O doméstico facilmente se confunde como o escolar. É preciso que reafirmemos nossa identidade de profissionais da educação. Para tanto, é preciso defender a escola de educação infantil como lugar do ensino, da aprendizagem e do desenvolvimento humano, como instituição que pode e deve promover a ampliação do conhecimento de mundo da criança pequena para além dos estreitos limites da experiência singular. A tarefa da escola é justamente possibilitar o acesso da criança àquilo que não pertence à esfera do cotidiano. A escola é o espaço do não cotidiano. Sem dúvida, a escola de educação infantil não pode se frustrar ao promover aprendizagens próprias da vida cotidiana, considerando as particularidades do desenvolvimento psíquico que marcam esse período do desenvolvimento humano. A assimilação de ações com objetos, que inclui, por exemplo, vestuário, talheres, objetos pessoais e atividades da vida diária, como lavar as mãos, alimentar-se, amarrar o tênis, guardar objetos, fazem parte do trabalho do professor de educação infantil e podem ser promotoras de desenvolvimento na primeira infância. Contudo, as aprendizagens cotidianas podem ser pensadas como porta de entrada para as esferas não cotidianas da vida social. Toassa, 2005. Quais sejam ciência, arte, filosofia, moral, política, trata-se de lançar as bases e produzir na criança a necessidade de apropriação de conteúdos da cultura que transcendem o cotidiano. Para tanto, é importante que o professor assuma o compromisso político de enriquecer a vivência da criança na escola, com conteúdos científicos, artísticos, filosóficos, despertando a curiosidade das crianças para objetivações humanas não cotidianas. Vale lembrar que esse compromisso se reflete e se concretiza no planejamento de ensino, nos conteúdos e recursos que selecionamos para o trabalho com as crianças, mesmo nas pequenas escolhas que fazemos: músicas, histórias, imagens, objetos, atividades. Os desafios aqui elencados, que se entrelaçam de modo muito estreito, fazem parte da luta por uma educação infantil comprometida com o pleno desenvolvimento humano de todas as crianças e de todos os envolvidos no processo educativo. E isso significa lutar por uma educação infantil comprometida com a transmissão do conhecimento às novas gerações, por esse acesso ao conhecimento sistematizado, direito de todos e condições para o pleno desenvolvimento psíquico, com a formação de sujeitos autônomos, capazes de analisar criticamente a realidade social em que nos inserimos e nela intervir como sujeitos da história individual e coletiva. Com a transformação da sociedade no sentido da superação da justiça social e das relações de opressão e exploração entre os homens. Esse é o compromisso ético-político que norteia as proposições teórico-metodológicas da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural, expressões do marxismo,
respectivamente, no campo da educação e da psicologia, que fundamentam as diretrizes para o trabalho pedagógico junto à criança pequena aqui apresentadas. Lev Vygotsky, propositor da psicologia concreta do homem, uma psicologia que apreende a historicidade dos fenômenos humanos e desvela o papel da cultura na constituição de nosso psiquismo, juntamente com Alex Leontiev, Alexandre Luria, Dani Elkoni e outros autores dessa escola soviética da psicologia, constituem na presente proposta as principais referências para a compreensão da natureza do processo de desenvolvimento infantil. Sua lógica interna, suas fases ou períodos, orientando assim o planejamento do trabalho junto à criança pequena. A pedagogia histórico-crítica, por sua vez, tendo em Dermeval Saviani sua principal referência, nos traz subsídios para compreender a especificidade do papel da escola e a natureza do trabalho educativo, orientando a praxe do professor no que se refere à forma e ao conteúdo do ensino. O material que ora se apresenta pretende subsidiar o trabalho do professor de educação infantil da unidade escolar, servindo como documento de referência para o planejamento, execução e avaliação da ação pedagógica. Nesse sentido, o processo de elaboração dessa proposta foi norteada pelo princípio da unidade teórico-prática, buscando dialogar com o professor e fomentar reflexão e debate acerca do trabalho a ser realizado junto às crianças. Outro aspecto fundamental desse documento é seu intuito de contribuir para a consolidação de uma unidade teórico-prática na rede municipal de ensino, de modo a favorecer a integração entre as diferentes unidades escolares e seus profissionais, colaborando para a construção de uma identidade partilhada, de um núcleo comum, sem conteúdo, preterir a diversidade. Trata-se de um movimento orientado pelo princípio da unidade na diversidade, respeitando e valorizando especificidades locais e pessoais, profissionais. Esse documento representa a objetivação de um primeiro esforço de construção de uma proposta pedagógica para a educação infantil com base no referencial teórico da pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural para o município de Bauru. Destacamos, assim, o caráter provisório da síntese aqui apresentada, cientes da necessidade de avançarmos em termos da relação teórico-prática e da articulação entre os fundamentos teóricos e as proposições referentes às áreas do conhecimento. O esforço de repensar e orientar a prática pedagógica à luz das diretrizes aqui propostas será a grande fonte de avaliação desse documento, em direção à sua superação. O material organiza-se em 3 partes. Na primeira, são apresentados os fundamentos teóricos filosóficos da perspectiva histórico-crítica e histórico-cultural, abordando a concepção de homem, sociedade e educação que fundamentam esta proposta e apresentando a teoria do desenvolvimento infantil formulada pela escola de Vygotsky, dela derivando-se orientações didáticas.
São ainda contemplados na primeira parte reflexões e princípios referentes à formação ético-moral da criança na educação infantil. A segunda parte é a matriz curricular, que sistematiza conteúdos e encaminhamentos metodológicos em 5 grandes áreas do conhecimento: língua portuguesa, matemática, ciência, cultura corporal e arte, buscando criar referências que possam orientar o planejamento do ensino de acordo com o período de desenvolvimento da criança. Por fim, a terceira parte é dedicada às diretrizes para a organização do trabalho pedagógico com a criança pequena, buscando oferecer referenciais para o planejamento de ensino, para a organização do espaço e do tempo na escola. Para a construção do projeto político-pedagógico de cada unidade escolar, essa parte final do documento contempla diretrizes para a educação especial e para o trabalho com bebês, para o planejamento de ações no contexto da relação entre escola e família e, entre outras questões, para a construção do projeto político-pedagógico da unidade escolar. Para a elaboração do currículo foram formados grupos de trabalho, GTS, nas diversas áreas do conhecimento, compostos por profissionais da área que se propuseram a contribuir diretamente com o esforço coletivo de construção da proposta curricular. O trabalho dos GTS partiu de um levantamento do trabalho então realizado na rede, que serviu como ponto de partida para repensar a prática pedagógica no sentido do seu aprimoramento e qualificação. Diversos documentos serviram como referências no trabalho de pesquisas que resultou na matriz curricular aqui sistematizada, dentre os quais destacamos o currículo para a rede pública municipal de ensino de Cascavel, BR, Paraná, educação infantil. Destacamos nesse processo o valioso auxílio de docentes e pareceristas, pesquisadores, especialistas na área do conhecimento, cuja colaboração foi decisiva para a formulação de uma proposta consistente e criativa, comprometida com o máximo desenvolvimento de nossas crianças. Contamos ainda com a valorosa contribuição de colegas pesquisadores que elaboraram texto para a terceira parte deste documento, referente à organização do trabalho pedagógico, abordando questões específicas e relevantes para a atividade pedagógica na educação infantil, como a organização do espaço da escola, a sexualidade infantil e a relação escola-família, por exemplo. A todos os que colaboraram direta ou indiretamente na produção desse material, devotamos imensa gratidão. Foi um processo extremamente rico, complexo e, acima de tudo, um trabalho coletivo. Não foram poucas as dificuldades, falhas e correções de rumo, mas felizmente foram ao mesmo tempo incontáveis as conquistas e as alegrias que permearam nessa construção. Inúmeras mãos são responsáveis pela objetivação que ora se apresenta ao Sistema Municipal de Ensino de Bauru. Esperamos assim que esse documento traga uma contribuição relevante a você, professor profissional, que se dedica ao nobre e desafiador ofício de ensinar os pequenos. Todos sabemos que a elaboração dessa proposta é apenas o primeiro passo. É preciso agora que ela ganhe vida. Isso só será possível se esse desafio
for enfrentado coletivamente. Referências: Saviani, de Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, nona edição, Campinas, Autores Associados, 2005. Toaça, G.O. Cotidiano e o Não Cotidiano na Idade Pré-Escolar, Proposição, volume 16, número 1, pp. 223 a 240.